o nosso curso de Tupi Antigo pela internet. É um projeto já que nós temos aqui na Universidade de São Paulo e que agora resolvemos pôr em prática. E nós hoje iniciaremos a primeira lição deste nosso método moderno de Tupi Antigo. Este vai ser o nosso livro, nós vamos nos basear nele então para as aulas que iremos ministrar aqui, tá bem? Teremos então 36 lições, teremos 36 aulas, e aqueles que se interessarem em seguir, em acompanhar o nosso curso, devem adquirir este livro, Método Moderno de Tupi Antigo, da editora Global de São Paulo. Facilmente pode ser encontrado nas melhores livrarias pelo Brasil todo, e quem não conseguir encontrar em alguma livraria pode solicitá-lo à editora Global de São Paulo, que facilmente poderá obtê-lo. Vamos então hoje falar da nossa primeira lição. A primeira lição do nosso curso: chegam os portugueses. Vamos primeiro então fazer a leitura da nossa lição. Leiam comigo. Però oiepotar. Però oiepotar. Però età iquape osso. Però età liquape osso. Os portugueses chegaram. Muitos portugueses para a enseada do rio foram. Avá iquape oicó. Avá liquape oicó. Os índios na enseada do rio estão. Però etá igaruçupupé opritá. Però etá igaruçupupé opritá. Muitos portugueses dentro dos navios ficaram. Però igaraçuí ocem. Però igaraçuí ocem. Os portugueses da canoa saem. Avá ocic. Avá ocic. Os índios chegam. Avá peroçupé onheem. Avá peroçupé onheem. Os índios aos portugueses falam. Avaetá ociquié. Avaetá ociquié. Muitos índios têm medo. Pergunta a um português. Avá pendé. Avá pendé. Quem és tu? Mamon pereicó. Mamon pereicó. Onde moras? Muito bem, gostaram? Nosso primeiro texto, então, é este. Chegam os portugueses, lição 1. Nós vamos, então, nesta lição, explicar, primeiramente, os verbos em tupi. Vamos, então, ver os verbos que estão nessa lição. Nesta lição, aparece o verbo sic. Verbo sic. O que quer dizer sic? O verbo sic significa chegar, né? O verbo chegar. Vamos ver então como é que se conjuga um verbo em tupi. Em português, a flexão do verbo acontece à direita. Então, verbo falar. Falo, falas, fala, falamos, falais, falam. Já em tupi, a flexão do verbo acontece à esquerda. O verbo então se flexiona no início. Vamos então, juntamente com os verbos, ver também os pronomes pessoais em tupi. Quais são? Primeiro pronome pessoal, eu, ixé. Eu chego, ixé asic. Repitam comigo, ixé asic. Ixé asic. Nós aqui no livro do nosso método moderno de Tupi Antigo, nós usamos hífen aqui por razões didáticas, mas vocês não precisam usar hífens quando fizerem os exercícios.
Vocês não precisam usar os hífens, tá bem? Só para mostrar que aqui nós temos, né, um morfema que marca a pessoa, né? A primeira pessoa, a-sic. Depois, você ou tu chegas, ende, eresic. Repitam comigo, ende, eresic. Ende, eresic. Isso, tu chegas, você chega. A terceira pessoa, a-é. O verbo, o pronome pessoal é a-é. E o morfema do verbo de terceira pessoa é o. A-é, o-sic. Leiam comigo então. A-é, o-sic. A-é, o-sic. Isso, muito bem. Agora atenção para uma coisa. O tupi antigo tem duas formas que traduzem nós. Vamos ver quais são? Oré, oré e yandé. Yandé. Oré e yandé. Oré é o nós quando nós não estamos considerando as pessoas que estão ouvindo. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, nós, professores de Tupi, vamos organizar um congresso aqui na universidade. Vocês não estão sendo incluídos aí, certo? Vocês não estão sendo incluídos. Agora, se eu digo assim, nós, brasileiros, gostamos de tomar café. Nós, brasileiros, gostamos de beber café. Aí vocês estão incluídos. Quando vocês estão incluídos, é uma forma diferente, é a forma yandé. E quando vocês são excluídos, é a forma oré. É um nós em que o ouvinte não se inclui. Então é o nós exclusivo. Oré, orosic. Oré, orosic, é o que nós chamamos então de exclusivo, né? A forma exclusiva. Repitam então. Oré, orosic. Oré, orosic. Isso. Yandé, yasic. Nós chegamos. Aí nós estamos incluindo o ouvinte. Yandé, yasic. Então, é o chamado inclusivo. Quando o ouvinte está incluído nesse nós aí, né? Como eu acabei de dizer para vocês. Tá bem? Muito bem. Depois nós temos vocês chegam, vós chegais. Então nós teremos a forma pen, pen, pesic. Pen, pesic. Repitam. Pen, pesic. Isso. E a última forma, eles chegam, é igual a esta aqui. A, é, o, sic. Repitam. A, é, o, sic. Vamos escrever aqui embaixo, então. A, é, o, sic. Eles chegam. Não há, então, diferença, né, entre a terceira pessoa do singular, a, é, que significa ele ou ela, e a terceira pessoa do plural, que significa eles ou elas. Não há diferença nenhuma na forma. Nós vamos somente conhecer isso pelo sentido. Muito bem, agora vocês vão memorizar estas formas que foram apresentadas aqui. Ó. Primeira pessoa, a. Né? Segunda pessoa do singular, ere. Terceira pessoa do singular, o. Primeira pessoa do plural e exclusivo, oro. Primeira pessoa do plural inclusivo, ya. Segunda do plural, p. Terceira do plural, o. Vamos então aprender outros verbos agora? Vamos aprender este verbo aqui, o verbo nheen. Nheen significa falar. É daí que vem a expressão, em português, ficar com nhen, nhen, nhen. Nhen, nhen, nhen. No português, ó. Nhe, nhe, nhen. Nhe, nhe, nhen.
é ficar falando sem parar. Nhen. É o verbo nhen. Vamos então agora conjugar o verbo nhen em todas as pessoas? Vamos lá. Marcelo, conjuga o verbo nhen em todas as pessoas. Eu falo, tu falas, ele fala. Ixé, anhe, eng. Isso, ixé, anhe, eng. Endé, erenhe, eng. Endé, erenhe, eng. Aé, unhe, eng. Aé, onhe, eng. Uré, uronhe, eng. Oré, oronhe, eng. Yandé, yanhe, eng. Yandé, yanhe, eng. Penhé, penhe, eng. Pen, penhe, eng. Aé, unhe, eng. Aé, onhe, eng. Muito bem. O verbo nhen, então, está aí. Esse Conjugado. verbo nhen está presente na língua portuguesa, nessa expressão, em outras palavras também. E o verbo sick, do qual nós acabamos de falar? Nós vamos aprender este verbo lembrando então de uma palavra que está na nossa geografia, o nome de uma cidade do estado de São Paulo, que é a cidade de Piracicaba. Piracicaba. Estão vendo esse sic aqui? Que está no meio de Cicaba, no meio de Piracicaba? Este sic aqui é o verbo chegar, ó. Lugar de chegarem os peixes. Lugar da chegada dos peixes. Tá certo? Está se referindo então às cachoeiras que há lá em Piracicaba, aquelas cachoeiras famosas do rio Piracicaba, que é um rio muito importante, um afluente do rio Tietê, importante na colonização do estado de São Paulo. Aquele rio, então, tem cachoeiras bem mesmo no centro da cidade, e essas cachoeiras aqui, elas vão ser um ponto onde os peixes que estão subindo para desovar, eles param aqui para poder passar, às vezes pulam inclusive, né, as quedas d'água para poder ir para as nascentes do rio. Então, é isso que é uma Piracicaba, é o lugar onde os peixes chegam e passam para o lado de cima para desovar. E os peixes se tornam visíveis, porque muitas vezes eles saltam a cachoeira, as cascatas, as pequenas correntezas, né, e eles são visíveis. Vamos ver mais verbos agora? Vamos ver mais um verbo? Vamos ver agora o verbo, já vimos o nhen, o verbo nhen. Vamos agora ver o verbo caru. O verbo caru é o verbo comer em tupi. Muito bem. Como é que se conjuga o verbo caru, Renato? Eu como. Como é que você vai dizer? Ixé a caru. Ixé a caru. Muito bem. Endé ere caru. Endé ere caru. Tira o si e coloca caru aqui. Ele come. Aé o caru. Aé o caru. Oré oro cau. Oré oro caru. Quer dizer, nós comemos. Eu não estou incluindo quem está ouvindo. Nós, descendentes de espanhóis, né, como eu sou descendente de espanhol, nós gostamos de comer tomates. Né? Mas eu não estou incluindo vocês, não sei se vocês descendem de espanhóis. Não é? Agora, nós brasileiros gostamos de tomar café. Aí eu estou incluindo vocês. Vocês são incluídos, né? Percebe a diferença? Vamos lá então. Continuando. Como é que eu digo nós comemos, incluindo o ouvinte? Yandé ya caru. Yandé ya caru. Muito bem. Vocês comem. Penhé pe caru. Penhé pe caru. Muito bem. Eles comem. Aé o caru. Aé o caru. Muito bem. É isso mesmo. Vamos agora ver um outro verbo, que é o verbo curuk. Curuk. Curuk é o verbo resmungar. Resmungar.
É daí que vem a expressão coroca. Uma velha coroca. É uma velha resmungona. Coroca. É do verbo tupi curuk, que vocês estão vendo aqui. Muito bem, Marco Aurélio. Como é que se conjuga este verbo curuk? Eu resmungo. Ixé a kuruk. Ixé a kuruk. Endé ere kuruk. Tu resmungas. Endé ere kuruk. Ele resmunga. Aé o kuruk. A é o kuruk. Nós resmungamos. Oré oro kuruk. Oré orokuruk. Nós, inclusivo. Yandé ia kuruk. Yandé yakuruk. Vocês resmungam. Pen pe kuruk. Pen pekuruk. Eles resmungam. Aé o kuruk. A é o kuruk. Muito bem. Vamos ver que verbos mais esta lição apresenta. Nesta lição nós temos, por exemplo, o verbo ir. O verbo ir em tupi, que é o verbo só. Só. Vamos ver então. Como é que se conjuga o verbo só, Edgar? Eu vou. Ixé a só. Ixé a só. Tu vais. Endé ele só. Endé ele só. Ele vai. Aé o só. A é o só. Isso. Oré o só. Oré oro só. Are oro só. Nós vamos. Yandé ya só. Yandé ya só. Isso. Pen pe só. Pen pe só. Aé o só. A é o só. É só tirar o verbo sic daqui e colocar o tema verbal que é só. A só, ele só, o só. Certo? Muito fácil. Bom, vamos acabar de estudar os verbos que aparecem na lição 1 e depois nós vamos começar a fazer umas frases em tupi, aprendendo já as posposições dessa língua, né? Vamos ver então mais um verbinho que aparece aí, outro verbo que aparece aí, que é o verbo ficar. É o verbo pita. Pita. Repitam. Pita. Pita. Então, lembrem-se bem, na aula passada nós vimos então a fonologia do tupi antigo, né? Esse Y aí, o som dele é E. Novamente, pita. Pita. É o verbo ficar. Vamos lá então, todos vocês juntos agora. Eu fico. Conjuguem todos os verbos. Conjuguem estes verbos em todas as pessoas. Ixé a pita. Endé ere pita. Aé o pita. Oré oro pita. Yandé ya pita. Pen pe pita. Aé o pita. Muito bem, o verbo pitar também aparece aqui na nossa lição. Vamos ver agora mais um verbo que aparece aqui, que é o verbo icó. É o verbo estar, ou também pode ser o verbo morar. Icó. Então, eu moro, ou eu estou. Todos vocês agora, conjuguem então o verbo icó. Eu moro ou eu estou? Ixé a icó. Endé ere icó. Aé o icó. Oré oro icó. Yandé ya icó. Pen pe icó. Aé o icó. Muito bem, o verbo icó é o verbo morar ou o verbo estar. Outro verbo que aparece nesta lição é o verbo sem. O verbo sem. Sem significa sair. Né? Para lembrarmos do verbo sem, nós temos algumas palavras que estão no português. Temos, então, por exemplo, sem, sair. Pronunciem bem o M final, tá? Sem. Temos palavras que estão na língua portuguesa, como Piracema. Piracema. Em português vai ser escrito assim, ó. Piracema. Saída dos peixes. O que é que significa uma piracema, Marcelo?
quando os peixes saem do mar e entram nos rios para desovar. Isso, piracema é a saída dos peixes, quando eles saem então dos rios, do mar, e entram nos rios para a desova. Eles vão desovar, né? Eles não podem desovar no meio do mar. Eles precisam de lugares mais protegidos, onde haja vegetação, onde haja plantas para a ova dos peixes ficar protegida, né? Então isso é a piracema. Então ninguém vai esquecer mais do verbo sem. Nós temos também a palavra eiracema. Então, eiracema, a saída das abelhas. Pode ser então a eiracema, pode ser então a saída das abelhas ou a saída do mel. Mel também é eira em tupi antigo. Né? Daí foi que José de Alencar criou o nome para o seu romance, tão importante para a literatura brasileira, Iracema. Iracema. Né? Ele vai dizer que é lábios de mel, mas na verdade não é bem essa a etimologia. Iracema não significa propriamente lábios de mel, mas saída do mel, ou pode ser também uma saída de abelhas. Tá? Essa é a verdadeira etimologia de Iracema. Tá bem? Mais um verbo só que está faltando aqui para nós terminarmos os verbos que aparecem na lição 1. Este verbo que aqui aparece, o verbo sikye. Vamos colocar aqui o verbo sikye. Sikye significa ter medo. Ter medo. Então olhem bem a pronúncia disto. Ó. Repitam. Para pronunciar bem isso aqui, como eu disse para vocês na aula passada, basta colocar coloquem um lápis na boca e falem mas só que com um lápis na boca. Aí vocês vão dizer este é o som. Este som aparece em russo, existe em romeno, certo? Este som então é um som que nós não temos na língua portuguesa e temos na língua tupi. Então, sikye. Repitam. Sikye. Sikye. Isso, ter medo. Então vamos lá, vamos conjugar em todas as pessoas o verbo sikye. Conjuguem. Eu tenho medo. Ishe a sikye. Ende ere sikye. Ae o sikye. Ore oro sikye. Yande ya sikye. Pe sikye. Ae o sikye. Muito bem, muito bem. Verbo ter medo. E para terminar, então, o último verbo que nós temos aqui na lição 1 do nosso livro é o verbo iepotar. Iepotar, que significa chegar também. Agora, qual é a diferença entre... Eu disse para vocês que sik também significa chegar. Qual é a diferença entre sik e iepotar? Iepotar é chegar, mas chegar a um porto. E iepotar aí poderia ser traduzido também como aportar, como chegar a um porto, tá bem? Pela água, né? Chegar a um lugar determinado pela água, a um lugar de parada. Tá? Agora, já o sik significa chegar por terra. Não é propriamente pela água, né? Essa é a diferença. Então vamos conjugar o verbo iepotar. Agora, por que Piracicaba leva essa palavra sik? Os peixes não chegam à cachoeira pela água? Não deveria ser outro verbo, então, aí? Acontece que, como nós vimos na aula passada, Piracicaba, esse nome Piracicaba, não é do tupi antigo, é da língua geral paulista. Já um outro momento da língua, né? Não é mais o tupi antigo, é um outro momento da história da língua, como nós já vimos,
que vai, então, trazer mudanças para essa língua. O tupi antigo já perdeu características, né, que tinha, e vai ter agora novas feições. E a diferença que havia entre o chegar por terra e o chegar por água desaparece na língua geral paulista. Fica só este verbo sic aqui, tá bom? Vamos então conjugar para terminar esta parte sobre os verbos. Eu chego por água, eu chego a um porto. Ishe a yepotar, ende ere yepotar, ae o yepotar, ore oro yepotar, yande ya yepotar, pem pe yepotar, ae o yepotar. Muito bem, então nós temos aí todos os verbos que estão na nossa primeira lição, a lição 1, chegam os portugueses. Agora nós vamos ver um outro assunto. Vamos ver agora as posposições em tupi antigo. As posposições em tupi antigo. Vocês viram aqui na lição, vocês viram nesta primeira lição, todas elas, viram algumas delas. Chego ao navio. Ou então, durmo no navio. Vamos fazer essa frase agora? Durmo no navio. Como é que é o verbo dormir? Verbo quer. Verbo quer, né? Vamos conjugar. Quer. Eu não preciso usar o pronome? Não, eu não preciso usar. Só quando eu quero enfatizar mesmo, né? Eu quero dar ênfase. Eu durmo no navio. Você não. Eu durmo. Então eu uso Ishe a quer. Agora, se eu não estou enfatizando o eu aí, eu posso somente falar a quer. Vamos lá então? Todas as pessoas, o verbo quer. A quer, Ele quer, o quer, oro quer, ya quer, pe quer, o quer. Muito bem. Então vamos dizer assim. Durmo no navio. Quer. Como é que é navio mesmo? Que está na lição 1. Igarusupe. Muito bem. Repitam. Quer igarusupe. Quer igarusupe. Igara é canoa, é o barco, é aquilo que os índios fazem com uma única tora de madeira. Os índios não fazem barcos pregando tabuinhas uma do lado da outra, não. Os índios fazem barcos, fazem canoas, tirando o cerne de um tronco, e queimam, né? Queimam, e vão fazendo então a embarcação. Tá? E quando nós temos este o sul, ele está mostrando então que é um aumentativo, uma canoa grande, um navio, uma caravela. Durmo na caravela, durmo no navio, durmo no barco grande, né? Então vejam, ó. Quer igarusupe, no navio, na caravela. Entenderam? Agora nós vamos ver muito isso na nossa geografia, na geografia brasileira. Nós vamos ver muito o uso de P e B em nomes geográficos. Os índios costumavam fazer isso, colocavam aí. Qual é o sentido de Iguape? Eu já falei para vocês que Iguape é na enseada do rio. Mas qual é o sentido de colocar um P aí, uma palavra como esta? Não bastaria dizer enseada do rio? Por que que isto ficou no nome da cidade, no nome do lugar lá? Por que que ficou? É uma coisa curiosa da língua indígena, né? Iguape, eles dizem na enseada do rio, poderia ser para a enseada do rio. Parece que eles queriam, às vezes, afirmar, né, o caráter de lugar, colocando este P. Como se isso aqui reforçasse a ideia de que aquilo é um lugar, na enseada do rio. Essa é uma hipótese,
difícil de provar, né? Mas é uma ideia que nós temos sobre essa questão que pode ser sustentada. Agora vejam outras palavras, outros nomes de lugares que levam esse P ou este B, que é a mesma coisa. Por exemplo, o nome de um rio do Nordeste, Rio Capibaribe. Capibaribe. Aqui em São Paulo nós temos a cidade de Capivari, não temos? O que vocês acham que significa Capibaribe? O que significa Capivari? Capivari. Está bem fácil, né? Significa o quê? Rio das Capivaras. Capivara em tupi é capibara. Capibara, quando entra em composição com não vai ter este sufixo aqui. Capibari. Rio das Capivaras. Ué, por que Capivari não leva o P? E por que Capibaribe leva a posposição P na forma alterada B? Né? Porque isso aqui não passa da posposição P do tupi. Por que isso? Pois é, uma boa pergunta. É uma característica, né, de palavras que designam lugares. Às vezes elas levam para reforçar a ideia de que aquilo é um lugar, uma localidade, é o rio das Capivaras. Agora, não é fácil nós provarmos essas hipóteses aí, né? É realmente alguma coisa muito difícil de provar, porque essa língua não é mais falada, já é uma língua que deixou de ser falada no século XVII. Muito bem, vamos ver então agora outra palavra que tem B no final. Aqui no litoral de São Paulo nós temos a cidade de Peruíbe. Peruíbe. O que significa Peruíbe, Edgar? Peruíbe, ó, Peruíbe. Vem de Iperu, Iperu, Ipe, Iperu, Ipe, no Rio dos Tubarões. Vocês vão ver nas próximas lições que Iperu significa tubarão, né? Iperu, Iperu, Ipe. Nós tivemos então transformações fonéticas aqui, este P virou B, né? Caiu o I aqui, ficou Peruíbe. A etimologia de Peruíbe é exatamente essa. Tá bom? Vamos então ver mais umas posposições. As posposições que nós temos para hoje. Uma que aparece na nossa lição 1 é esta posposição sui. A posposição sui. A posposição sui significa a mesma coisa que, né, de origem. Pode ser um de proveniência, origem. Eu venho de São Paulo, a origem minha, né, São Paulo, a minha proveniência. Ou pode ser também expressar uma causa, né? Eu tenho medo de tatu. O tatu é a causa do meu medo, medo de tatu. Então essas duas ideias são as ideias que mais importantes, né? Origem, proveniência e também causa. São as ideias mais importantes que o sui expressa. Então vamos lá fazer uma frase com o sui. Vamos dizer assim: Pedro saiu do rio. Como é que eu falo? Pedro Osem. Pedro saiu do rio. Pedro Osem sui. Muito bem, repitam. Pedro Osem sui. Isso. Digam assim agora.
O tatu saiu da mata. Como é que é tatu em tupi? Uma palavra difícil, não é, Marco Aurélio? Fala tatu, né, em tupi? É tatu mesmo, né? A nossa fauna, grande parte dos nomes dos nossos animais, das nossas plantas estão em tupi. Seja no tupi antigo, no tupi colonial, das línguas gerais, né, as línguas gerais, ou no tupi moderno, que é o Nhengatu da Amazônia. Grande parte dos nossos animais e plantas têm seus nomes, né, nessas línguas. Vamos lá então. O tatu saiu do mato. Tatu, osem, Caçuí. Caçuí. Novamente. Tatu, osem, caçuí. Muito bem. Então vocês têm aqui, né, a lição 1 sendo inteiramente explicada. Olha aqui neste livro, vocês têm aqui a frase, ó. Pero Ugaraçuí osem. Os portugueses saem da canoa. Os portugueses saem da canoa. Pero Ugaraçuí osem. Né? Como está no livro aí, ó. Peró. Por que davam o nome de Peró para os portugueses? Para português. O que significava Peró? O que nós acreditamos é que Peró, né, venha do termo, do nome próprio, pero. Pero era muito comum em Portugal no século XVI esse nome. Pedro ou Pero, é a mesma coisa, né? Esse nome aí era muito comum entre os portugueses. Eram tantos portugueses que tinham o nome de Pero, que Peró passou a significar português. Aconteceu isso também no México. A palavra, entre os espanhóis, José, passou a ser espanhol. E Maria passou a ser espanhola. A Maria. Tantos eram os Josés e as Marias lá naquele momento, né, da história do México, do século XVI, que passaram a significar, então, espanhóis. Tá bom? E Peró aconteceu isso também, ó. Peró, o português da canoa sai, né? Peró Ugaraçuí osem. Vejam só, o verbo tem tanto sentido de presente quanto sentido de passado, viu? O verbo em tupi não expressa tempo assim como em português. Isso aqui pode ser presente ou pode ser também passado. Anheng, eu falo ou falei. Né? Apitar, eu fico ou fiquei. Né? Asik, chego ou cheguei. Tá bem? Nós vamos ver depois que o que vai marcar realmente a expressão do tempo não é o verbo, são partículas que vão ser acrescentadas, que vão no final do período. São outras palavras que vão junto, que vão marcar o tempo, tá bom? Não é propriamente o verbo, como em português. Né? Falo, falei. Não. É diferente. Então, isso aqui pode ser presente ou passado. Então, vejam lá, ó, o português. Outra coisa importante. Em tupi não existe flexão de número. Peró pode ser tanto português como portugueses. Tá bem? Português ou portugueses. O português da canoa saiu. No tupi antigo, que falado só pelos índios, o verbo ia para o final do período. Agora, quando o português passou a aprender o tupi, ele passou a usar o verbo não no final, mas como é em português. O verbo, a sintaxe em português não é o sujeito primeiro, depois o objeto, depois o verbo, sujeito primeiro, depois o verbo e depois o objeto. O tupi tem uma sintaxe diferente. O tupi é sujeito, objeto e verbo.
Mas depois que o tupi foi aprendido pelos portugueses, ele passou a ser deste tipo aqui. Ó. A sintaxe vai mudar. Sujeito, verbo, objeto. A tendência foi essa, viu? Mais para frente nós vamos ver isso acontecer. Tá? Por enquanto nós vamos ver as duas maneiras para vocês se acostumarem com isso. Está bem? Vamos ver mais uma posposição? Vamos ver agora a posposição. Então já vimos as posposições P, que é em ou para, a posposição sui, que significa de origem, proveniência ou causa. Então vamos pegar mais um exemplo para a posposição sui, agora a expressão do causa. Pedro tem medo de tatu. Como é que eu digo isso? Pedro tem medo de tatu. Pedro o se crier tatu sui. Tatu sui. Muito bem. Pedro tem medo de tatu. Façam uma frase para mim. Digam assim: eu tenho medo de você. Ixé. A se crier ende sui. Muito bem. Você tem medo de mim. Ende se crier ixé sui. Isso, muito bem. Ótimo, ótimos alunos. Então, para aproveitar aqui que nós temos a posposição P, se eu quiser perguntar assim, ó, onde você mora? Esse onde apareceu aí no livro, né? Na primeira lição está o onde aí. Onde você mora? Como é que eu pergunto onde você mora? Como é que é o onde em tupi? Mamompe. Mamompe. Mamompereicó. Mamompereicó. Repitam, mamompereicó. Mamon pereicó. Ixé, eu moro em Santo André. Ixé, Aicó, Santo André, P. Mamon, agora vocês vão dizer o bairro em que vocês moram, tá bom? De São Paulo, porque São Paulo é muito grande. Mamon Pereicó. Ixé, Icó, Pirituba, P. Isso. E você, Mamon Pereicó. Ixé, Icó, Paraíso, P. Paraíso, P. Mamon Pereicó, Renato. Ixé, Icó, Capão Redondo aqui. Capão Redondo. Essa palavra capão também vem do tupi, você sabia? Que a palavra tupi? Caapaum. Né? Upaum quer dizer ilha e Caá quer dizer mato. Ilha de mata. É uma mata no meio de um descampado. Capão Redondo. Por quê? Porque essa mata tinha um formato assim, circular. Era uma mata circular, assim, capão. Upaum. Upaum é ilha e Caá, mata. Dom Edgar, que Mamompe Ereicó. Ixé icó cambucipe. Cambucipe. Agora você puder dizer para você assim, aonde você vai? É a mesma forma. Mamompe significa tanto onde ou aonde. Aí no sentido de movimento. Onde ou aonde? Aonde você vai? Mamompe eresó. Aonde vais? Eu vou para Jundiaí. Diga em tupi, como é que eu digo isso? Vou para Jundiaí. A só Jundiaí. O que é Jundiaí? É o rio do Jundiá. É um bagre. O Jundiá é um peixe, é um bagre, tá? Jundiaí. Então, de novo. Vou para Jundiaí. A só Jundiaí. A só Jundiaí. Isso. Vou para o paraíso. A só, Bairro. a só Paraíso, P. A só paraíso, P. Vou para Capão Redondo, Renatos. A só, Capão Redondo. A só Capão Redondo, P. Isso. Vou para Pirituba. Como é que você diria? A só Pirituba, P.
Aí essa palavra Pirituba, como ela termina em Ba, vocês vão ver na lição 2 que acontece uma mudança aí. Então deixa para lá, essa palavrinha aí, para a segunda lição nós vamos estudar essa palavra Pirituba aí. E você vai para onde? Só Cambucipe. Cambucipe. Olha lá, só o Marcel que não mora em lugar que tem nome de origem tupi. O Renato mora em Capão Redondo, que é Caapaum, que é a ilha de Mata. O Edgar mora no Cambuci, que é um fruto, né, uma árvore, né, uma árvore muito importante, também o seu fruto, Cambuci, nome tupi. E o Marco Aurélio mora em Pirituba, que também é um nome tupi. Piri é junco e tiba é ajuntamento de junco, tá? Pirituba. Bom, vamos só mais ver uma posposição que está faltando aqui, e aí nós já terminamos praticamente a explicação da lição 1, e vocês vão fazer depois em casa os exercícios para a próxima semana, tá bem? Vocês vão fazer os exercícios, não pode deixar de fazer exercícios, os exercícios estão todos corrigidos, o gabarito está na nossa página na internet, que é www.tupi.fflch.usp.br. Aqui está nosso endereço na internet, vocês vão consultar então, tá bom? www.tupi.fflch.usp.br. Lá estão todos os exercícios corrigidos. Então, não há hoje, né, motivo para não aprender tupi, tá bem? Vocês vão aprender agora com facilidade e eficiência. Vamos ver mais uma posposição, agora mais 2 posposições, e nós já vamos encerrando a nossa aula, nossa primeira aula, a primeira lição, a lição 1. Muito bem, outras posposições que aparecem aí na lição 1 são a posposição pupé. Pupé significa dentro de. Pode ser também em, desde que seja um lugar assim que tenha limites, tá bom? Eu posso dizer assim, ó, Aicó, né? Moro na aldeia, moro dentro da aldeia. Aicó, Taba é aldeia. Tabapupé. Moro dentro da aldeia, eu moro na aldeia. Por quê? Porque a aldeia de índio não é como cidade nossas cidades. A aldeia de índio é fechada totalmente. Ela é totalmente fechada. Ela é fechada com moirões de madeira. Há uma cerca, então, que fecha a aldeia. Então eu posso usar o pé quando existe assim um limite fechado, né? Eu posso traduzir por pé por em também, não somente dentro dele, tá bem? Muito bem, por pé. Vamos dizer assim, Maria dorme dentro do navio. Como é que fica essa frase? Maria o quer Igaruçu-pupé. Maria o quer Igaruçu. Opa, eu vou escrever de novo. Corta. Muito bem. Essa frase fica então: Maria o quer Igaruçu-pupé. Maria dorme dentro do navio. Isso mesmo. Então, não há nenhum problema com relação a esta posposição. Maria dorme, navio, dentro de.
Tá? Então, por isso que é uma posposição. Ela vem depois e não antes, como é em português. Né? Muito bem. Agora, para terminarmos esta exposição sobre as posposições, vamos ver a posposição, a última que aparece aqui, que é a posposição supé. Supé. Supé significa para, mas não é para um lugar, para uma pessoa, para como um destinatário, né? Para, destinatário, né? Destinatário, alguém que é uma pessoa, para você, para Pedro, para Maria, para o tatu, tá? Mas não um lugar, certo? Então, vamos fazer umas frases com supé. Vamos ver então. Como é que é o verbo falar em tupi mesmo, que acabamos de ver? Nheng. Então vamos lá. O verbo, a posposição supé. Eu falo a você. Falo a você. Nheng. Eu falo, em vez de falar você, vamos dizer, falo a Pedro. Melhor. Nheng. Pedro supé. Pedro supé. Então, falo a Pedro. Nheng Pedro supé. O verbo fazer pergunta em tupi é o verbo porandup. Fazer pergunta. Você faz perguntas a Maria. Ere porandup Maria supé. Isso. Tá? O verbo fazer pergunta porandub vai levar esta posposição supé, que é para uma pessoa, sempre ou para um destinatário que não pode nunca ter o sentido de lugar, isto aqui, tá bem? Isto nunca pode ter o sentido de lugar. Para lugar é P. Tá bem? Muito bem. Vamos fazer, para terminar, vamos dizer assim, ó. Muitos portugueses falam a Maria. Muitos portugueses. Como é que eu vou dizer esse muitos aí? Pero eta. Muito bem, ó. Pero eta. Eta significa muitos. É como se fosse um adjetivo. Ele vai estar sempre, né? Ele vai estar sempre em composição com o substantivo. E ele vai estar sempre posposto também, vai ser colocado depois, né? Pero eta, muitos portugueses falam a Maria. Onhen Maria supé. Muito bem. Este eta aqui está presente na nossa toponímia, na nossa geografia, com muitos nomes de lugares, né? Muitos nomes de lugares tem esse eta. Vamos ver alguns? Você conhece algum nome de lugar que tem eta? Fala um nome de lugar que termina com eta. Guaratinguetá. Isso mesmo, Guaratinguetá. Guaratinguetá. O que quer dizer guará? Guará é uma ave vermelha muito bonita. Quando é um guaratinga, aí nós entendemos que é uma garça, um guará branco. Guaratinga é uma garça. Guaratinga. Quando o substantivo terminar em átono assim, nós tiramos o átono e colocamos etá. Guaratinguetá, quer dizer muitas garças. Muitas garças. Você conhece algum nome que termine em etá? Além Paquetá. Paquetá. O que é uma paca? O que é uma paca? Uma paca é um animal da floresta, um animal, um mamífero muito importante das matas brasileiras, a paca. Paca. Onde há muitas pacas, eu tiro o átono aqui e coloco etá. Paquetá.
Paquetá. Paquetá. Repitam então. Paquetá. 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 Muitas pacas. Sempre que nós tivermos esse tá, é um sinal de que existe um número considerável daquela espécie naquele lugar. Isso é um indício, é um bom sinal para o estudo geográfico. Por exemplo, onde há muitas pacas é porque há também floresta, né? Nós podemos identificar aqui o litoral, por exemplo, Guaratinguetá, né? Um litoral aqui, um lugar, um pântano, um lago, uma lagoa, Guaratinguetá. Os nomes geográficos ajudam a gente a conhecer as condições de um meio ambiente do passado, que desapareceu, que não é mais o mesmo, né? Muito bem, então. Então, este assunto aqui está já todo explicado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, tá bem? Estamos disponíveis para tirar suas dúvidas. E nós vamos então agora pedir a todos que façam os exercícios que estão na lição 1, esses exercícios todos que estão aqui na lição 1, e que os confiram com os gabaritos que aparecem na nossa página, que eu acabei de dizer qual é, né? E vocês podem então ali conferir e corrigir os exercícios. Está bem? E até a próxima aula.